Nicolau D'Amico, ginecologista especializado em endometriose. E nesse mês de março, que a gente chama de Março Amarelo, mês da conscientização da endometriose, eu achei por bem trazer um tema que há muito tempo nos preocupa. Em 2007, mais ou menos, nós fundamos a Sociedade Brasileira de Endometriose, onde tínhamos uma intenção de aprofundar diagnóstico. Nós tínhamos muita dificuldade no diagnóstico realizado com as pacientes. Então, o ginecologista tinha dificuldade em diagnosticar e, no final de tudo, as pacientes acabaram tendo um motivo para elas se autodiagnosticarem pela grande dificuldade. Naquela época, nós tínhamos 10 anos de tempo de atraso para um diagnóstico de endometriose. E elas precisavam passar 5 vezes ao especialista para poder ter esse diagnóstico. Com o tempo, óbvio, a gente tem percebido nas mídias sociais esse diagnóstico cada vez mais recorrente, mais precoce, o que é muito bom, mas eu acho que ainda faltaria alguma coisa para que nós pudéssemos melhorar esse processo. E é exatamente em cima de um diagnóstico precoce que a gente acabou entendendo que caberia um programa hoje aqui para vocês, principalmente das pessoas que nos seguem, para entenderem a importância das terapêuticas auxiliares, das terapêuticas que nos auxiliam todos os dias em nossos consultórios. Então eu tenho o prazer de trazer hoje aqui a vocês 2 profissionais que atuam bastante com nossos pacientes. A doutora Nilza Bueno, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia pélvica e sexualidade humana, colaboradora da AMO Acalentar. E a doutora Ana Paula Kessler, biomédica, nutricionista, especializada em endometriose e infertilidade. Para exatamente começarmos a trazer o assunto mais importante relativo ao nosso diagnóstico de endometriose. Nós sabemos que são hoje 180 milhões de mulheres no mundo, 7 a 8 milhões de brasileiras com endometriose. Essas mulheres hoje têm uma grande dificuldade, porque além dos sintomas de dor na relação, infertilidade, passam a ter situações de diagnósticos ainda difíceis em alguns centros mais afastados dos centros de especialidade de endometriose. Para vocês terem uma ideia, nós hoje temos pacientes que nos procuram com diagnósticos tardios, onde as cirurgias passam a ser mutiladoras. E o que nós pretenderíamos ter com isso? A precocidade para que nós pudéssemos, talvez até, nem ter a necessidade de operar essas pacientes. Bom, eu queria começar o nosso bate-papo, porque isso é a intenção. Eu trouxe nossas 2 especialistas, exatamente para que nós pudéssemos iniciar um bate-papo, para ouvir um pouquinho melhor a respeito do que vocês entendem como endometriose no consultório, tanto de uma nutricionista como de uma fisioterapeuta. Nilza, você sabe muito bem a luta que eu tenho com relação a algumas situações em que eu me pego com pacientes com dor. E, obviamente, a dor, eu sempre costumo dizer, a dor abdominal numa mulher em idade fértil é uma dor que tem 3 grandes causas. A primeira não é ginecológica, a primeira é pélvica e é uma dor ortopédica. Segunda grande causa, intestinal, síndrome do intestino irritável. Acho que a Ana Paula tem muito hábito em lidar com isso. E só a terceira causa seria uma causa ginecológica, e metade delas é endometriose. Então, na visão de vocês, pensando exatamente em dor abdominal crônica, como é que vocês têm lidado com essa questão? Como é que esta dor abdominal chega a vocês? E eu queria ouvir a experiência das 2 nesse sentido. Nilza. Quando a gente recebe no consultório uma paciente com essa queixa de dor, ela tem uma dor abdominal, ela tem cólica intensa, um fluxo menstrual aumentado. Muitas vezes essa mulher está encarando isso como uma coisa normal. Todo mundo fala, é normal, cólica é normal, toma um Tilenol, toma um Buscopan, vai dormir, vai descansar, põe uma bolsinha de água quente.
E, gente, não, a dor excessiva, ela nunca é normal, ela tem que ser investigada. Então, eu acho que uma coisa super importante que a gente tem que trazer para a pauta do dia a mulher ela não pode negligenciar a dor, né? Eu acho que a gente tem até um fato histórico de que as mulheres elas estão acostumadas a lidar com a dor. A mulher é forte, ela aguenta a dor. Não, a mulher é forte, mas ela é forte para viver sem dor. Então, eu acho que quando a gente está frente a uma situação dessa, normalmente, se essa cliente ela tem o seu ginecologista de referência, então eu peço para que ela vá para esse ginecologista. Se ela não tem um ginecologista de referência, a gente encaminha. Agora, é importante que ela saiba que para fazer diagnóstico de endometriose, existem exames específicos. Né? Não é qualquer exame que identifica essa endometriose. Então, ela tem que ser esclarecida, ela tem que ser orientada, porque ela vai ter uma rede de relacionamentos no seu convívio social e ela também pode ser um agente de informação, de divulgação dessa informação. Então, interessante isso, né, gente? Dor não é normal, sangramento excessivo não é normal e, portanto, alguém dizendo que isso é um processo que a gente tem que se acostumar com isso desde a adolescência, está havendo algum problema nessa questão. E a palavra correta é negligência. Você tem toda a razão. Então, cuidado com as negligências que a gente acaba tendo desde o início da sua primeira menstruação. Isso me refiro às adolescentes. As primeiras menstruações dessas meninas são muito importantes para isso. Ana Paula, e você, dentro desse consultório de nutrição, você olhando com esse olhar já um pouco mais holístico para essa paciente, como é que é essa dor abdominal que você recebe? Quer dizer, até onde você conseguiria imaginar que aquilo pode ser uma endometriose? Como a doutora Elisa falou, as pacientes elas já chegam ao consultório com outras queixas, né? Não a queixa específica da dor abdominal ou de outras dores. E é interessante quando você começa a investigar e a perguntar sobre dores, como elas normalizam isso, né? Como, não, é só uma cólicazinha, não, eu tomo um remedinho e passa. Não, meu fluxo é aumentado, mas é só ali no período menstrual. Eu tenho um problema de evacuação no período menstrual, eu fico constipada, ou eu tenho mais diarreias. E isso normaliza, é normal, né? Porque ela acostumou a vida inteira. E às vezes ela pode até pesquisar, né? Na mídia, na internet, que tem um monte de informação, mas quando ela leva para um profissional que não está tão inteirado sobre o assunto, ela acaba entendendo que aquilo é normal. Então o médico falou para ela que não tem nada, que está tudo ok, ela acaba levando aquilo como uma normalidade. E realmente sentir dor não é normal. Ter um fluxo menstrual a ponto de você não ter forças, né? Aquela dor incapacitante, aquele desconforto exagerado que a gente tem nesse período, não é normal. E não se deve normalizar algo porque foi tido lá atrás que mulheres devem ser fortes, né? A mulher passa pela dor do parto, então a mulher tem que aguentar a dor. Não é bem assim que funciona, né? Não negligencie a sua saúde e não normalize a dor. Essa é típico, são o tipo de paciente que eu recebo no consultório. E é interessante, Ana Paula, porque a gente observa muitas vezes que muitos tratamentos que vocês propõem dão certo, óbvio. Você tira o glúten, tira a lactose, ela melhora a distensão abdominal, automaticamente ela passa a ter um quadro clínico mais interessante e sem dor. Sim. Você resolveu o problema dela. É muito comum o paciente chegar dizendo que sente mal tomando leite, que sente mal comendo um alimento mais gorduroso, mas para ela eu tenho uma certa intolerância, então eu retiro da minha alimentação e a vida que segue, né? Então elas não tendo esse olhar mais multidisciplinar, eu acho que facilita muito o diagnóstico, né? Maravilha. Tem outro assunto muito importante. A gente conversou aqui sobre dor. Então, dor, vocês vejam aonde tudo isso pode nos levar. Isso pode nos levar a vários diagnósticos, né? Lembrem, ela pode ser um diagnóstico desde uma alteração ortopédica até a própria endometriose, passando pelo intestino, passando pelas varizes pélvicas, enfim, a gente tem inúmeros diagnósticos que a gente pode fazer.
Mas eu queria citar agora um principal diagnóstico, que é a dor na relação, o que a gente chama tecnicamente como dispareunia. Mas que dor na relação é essa? Como é que isso é encarado por nós que às vezes recebemos esses pacientes? Dor na penetração é uma dor. Dor na penetração profunda é o segundo momento da dor. Dor na penetração profunda, cronicamente, várias vezes, vai trazendo a essa mulher um sintoma muito importante que a gente não pode negligenciar, que é a dor na relação inicial chamada de vaginismo. A Nilza está bastante habituada a receber alguns casos nossos exatamente com esse quadro. E muitas vezes, antes de operar essa paciente, eu tento fazer um tratamento fisioterápico nela para que a gente pudesse remover essa dor com seu apoio, Nilza. Então eu queria que você desse uma conversada com a gente agora. O que é essa dispareunia inicial? O que é essa dispareunia de profundidade? Como é que você tem lidado com isso? Qual é o nosso sucesso com relação a isso? O nosso sucesso é fantástico. Realmente, aí você tocou num ponto fraco meu, porque eu fico muito feliz de falar disso. Também. Eu gosto muito, porque eu acho que essas mulheres, elas vêm com uma história de uma outra dor, né, Nicolau? Que é aquela dor que quase ninguém acolhe, é aquela dor que ela não fala, ela tem medo, ela tem vergonha de falar, ela se sente insegura, ela se sente com a sua feminilidade fragilizada, né? Então, eu acho que é muito importante a gente acolher essas mulheres. Então, como é que elas chegam, né? Normalmente, elas vêm, quando elas vêm especificamente já com o diagnóstico da endometriose para tratar, então, uma dispareunia. Então, no primeiro momento, a gente explica para elas realmente qual é a diferença entre a dispareunia e o vaginismo, porque elas mesmas normalmente já procuraram um monte de coisa na internet, também já chegam, né, aqui com uma ideia pré-concebida da situação, né? Então, o primeiro passo realmente é acolher e orientar essas mulheres, fazer com que elas se sintam à vontade. Aqui na fisioterapia é o espaço onde elas podem falar. E o grande diferencial da gente fazer o acompanhamento da fisioterapia antes, se essa paciente tiver uma indicação cirúrgica ou se ela for fazer o tratamento medicamentoso, é que o que o tratamento medicamentoso ou cirúrgico ele vai fazer? Ele vai trabalhar no foco da endometriose. Me corrija se eu estiver errada. E o que o fisioterapeuta vai fazer? Eu vou trabalhar na função perineal do músculo que está ali sustentando aqueles órgãos pélvicos, aqueles órgãos que estão, então, sofrendo com a endometriose disseminada naquele abdômen. E o que acontece? Quando a gente tem dor numa região do corpo, uma dor crônica, uma dor que se repete mensalmente, uma dor que se repete semanalmente, diariamente, uma dor que se repete a cada relação sexual, a cada novo parceiro, o que acontece? Tudo que está em volta daquela dor, todas as estruturas vão ficando não só tensionadas, como elas vão ficando hipersensibilizadas. Então, muitas vezes a mulher que tem dor na relação sexual, só de pensar na relação ela já vai ter dor, ela já vai ter uma contração. Então, o papel do fisioterapeuta neste sentido é exatamente o que? É reeducar essa musculatura do assoalho pélvico, que é a musculatura que está completamente envolvida, né, com o relaxamento para a relação sexual. Então, por que é importante fazer este acompanhamento antes mesmo da cirurgia? Porque muitas vezes essa mulher vai demorar alguns meses para ir para a cirurgia, o médico vai tentar o tratamento medicamentoso e durante esse período eu vou deixá-la com dor, eu vou deixá-la perder qualidade de vida na relação sexual, vou deixá-la entrar em depressão, entrar em angústia existencial, num sofrimento atroz. Não, nós vamos tratá-la antes. E ela vai descobrir que à medida que ela consegue entrar em contato com a sua musculatura, com o seu períneo, ela vai começar a ter um maior relaxamento desse local, ela vai começar a ter força, então ela vai melhorar não só a relação sexual, ela vai melhorar a defecação, ela vai melhorar muitas vezes a forma como ela urina, porque muitas vezes a mulher tem dificuldade ou dor até para urinar, então isso pode estar relacionado a uma contração excessiva do assoalho pélvico. Então, eu sempre gosto de usar uma imagem que acho que deixa bem claro para as pessoas em geral, né? Eu falo assim, o períneo, ele é um músculo, né? O assoalho pélvico, ou o períneo, como as mulheres estão mais acostumadas a falar, ele é
uma rede de músculos. Então, como qualquer músculo do corpo, ele pode estar fraco, forte, tenso, relaxado, né? Então, vamos pensar numa coisa que todo mundo já deve ter passado ou alguém que passou na vida. Um torcicolo. Você está lá, você levanta, você dormiu bem, você levanta com aquele torcicolo. E marcou com o pessoal de jogar vôlei na praia. Pô, não vai dar para jogar vôlei com torcicolo. Não dá. Então, eu acho que quando a gente propõe para uma mulher que tem dor no assoalho pélvico, que tem dor muscular por hipertonia no assoalho pélvico, a gente propõe para essa mulher ter uma relação sexual com dor, é como eu propor para a gente ir jogar vôlei com torcicolo. E tem aquela outra fala importante, né, Nicolau? Toma um vinho e relaxa. Né? Aí eu falo para quem está com torcicolo, toma uma cerveja e relaxa, e vai lá jogar vôlei. Mas isso é fantástico, porque muita gente pode imaginar que isso não acontece, mas no dia a dia do consultório, a gente deve ter vários casos que a gente pode dizer sobre o sucesso deste tipo de abordagem. Então, isso é uma abordagem onde a principal fala é o acolhimento. Quer dizer, isso é a abordagem onde, se a gente não ouvir a história, se a gente não entender onde estão os problemas, a gente não consegue te ajudar. Então, esta ideia de que primeiro a gente cuida também de ou em paralelo, eu cuido de um vaginismo para também cuidar da dor que causa este vaginismo, é fundamental. E é esse o intuito, muitas vezes, das terapêuticas auxiliares, que hoje tem se tornado para nós os grandes motivos de sucesso desses tratamentos. Então, eu quis tocar nesse assunto porque isso é recorrente, isso é todos os dias, e a gente entende exatamente por que as mulheres com endometriose passam a ter 77% de dificuldade na relação sexual. Mas não é dificuldade na relação sexual antes do tratamento. Elas permanecem com essa dificuldade depois do tratamento. E muitas vezes podem não ter sido ouvidas lá no comecinho. Sim. Porque o vaginismo continuava, ele continua, o medo continua. Então é isso, esse testemunho que eu queria ter de você, exatamente essa tua fala, porque é um esclarecimento fundamental que a gente precisa dar. Exatamente, Nicolau. Eu acho que, inclusive, mesmo para os ginecologistas de maneira geral, né? Você sabe que eu trabalhei muitos anos dentro de um hospital e era super comum aquela paciente que veio, fez uma cirurgia de endometriose, você pega essa mulher no pós-operatório e a expectativa dela é que com a cirurgia a dor na relação vai embora. E não vai, porque a dor da relação ela é uma disfunção. Então, se eu tenho uma disfunção, para eu tirar essa dor, eu tenho que recuperar a função. De quem? Do assoalho pélvico, da musculatura, que é o trabalho do fisioterapeuta. Acho que isso é super importante. Ana Paula, endometriose é uma doença inflamatória crônica. Ponto. Se eu falar para você que eu estou diante de um reumatismo, eu estou diante de uma endometriose. Ela não tem cura, mas a gente tem um sucesso em controlá-la bastante bem. Mas é muito interessante para a gente, quando a gente encara os tratamentos auxiliares na anti-inflamação. Quer dizer, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou lidar com isso? Eu tenho visto você atuar bastante forte nessa área de dietas anti-inflamatórias. Eu fico muito preocupado, sabe, Ana Paula, quando às vezes eu recebo pacientes que me dizem, não, eu comecei meu tratamento anti-inflamatório, agora eu cuidei da minha endometriose. Não é bem assim, eu entendo que você já tem uma outra concepção nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que são essas terapêuticas nutricionais anti-inflamatórias. Tem muita gente interessada nisso. Certo. Inicialmente eu faço uma anamnese com os pacientes, verifico todos os sintomas que eles têm, porque nem sempre os pacientes contêm os mesmos sintomas, né? Então, uns têm uma maior sensibilidade ao leite, outros uma maior sensibilidade ao glúten, outros uma maior sensibilidade até a gorduras, né? Então, eu faço um checklist de inflamação e verifico se aquele paciente realmente está inflamado, quais os pontos nessa inflamação. E aí, normalmente, eu entro com uma dieta anti-inflamatória, principalmente focando no intestino, porque
99% dos pacientes que têm endometriose, ou que têm a suspeita de ter, elas têm um problema intestinal, né? Falta de absorção de nutrientes, uma desbiose exagerada, ou às vezes até uma síndrome de intestino irritado. Então a gente precisa melhorar toda essa microbiota para que a gente consiga trazer alimentos anti-inflamatórios e ter essa absorção. Desinflamar esse organismo, né? O ideal é desinflamar esse organismo. Mas não é simplesmente eu ir lá, como que os pacientes fazem. Eu mesmo estou me tratando, eu procurei na internet, que é só retirar o glúten e a lactose. Estou desinflamada. Não é bem assim que funciona, né? Alguns alimentos fermentativos a gente precisa retirar, fazer uma dieta low FODMAPs de alimentos que fermentam um pouco o intestino. Então são várias estratégias. E não é apenas uma consulta, porque os pacientes chegam lá e falam assim, agora eu vou levar a minha dieta para a vida, né? E não é bem assim que funciona, a gente precisa de realmente um tratamento, né? Aliado junto com um tratamento médico, muitas vezes, junto com uma cirurgia, junto com a fisioterapia pélvica, às vezes a gente alia até com uma acupuntura também local. Então, precisa avaliar esse paciente como um todo, olhar esse paciente como um todo, e não somente cortar glúten e lactose, né? A dieta anti-inflamatória, ela vai muito além disso. A gente, às vezes, precisa incluir uma dieta detox, que é muito além de um suco verde, né? Não é só, tô fazendo detox, vou lá tomar um suco verde. Não é só isso, né? Existem, às vezes, suplementação que auxiliam nesse processo. Mulheres muito inflamadas precisam de uma suplementação de um ômega 3, de uma vitamina D, de uma coenzima Q10, todo um complexo. Então é individualizado, não é o que um paciente recebeu que ele sai disseminando, que acontece muito em grupos na internet, né? Fui na nutricionista, recebi esta dieta, essa suplementação e manda para todo mundo. E aí todo mundo começa a tomar achando que está desinflamado. Estou desinflamada. É mais ou menos o que você procura na internet, né? Precisa ser individualizado, precisa ter aquele olhar para aquele paciente, para as dores daquela mulher. E não generalizar para todas. Eu acho isso fundamental, porque a gente tira da frente com isso a responsabilidade da automedicação. E de que eu fui numa nutricionista e eu acabei indicando a mesma dieta para minha amiga, ficou fantástico, ficou ótimo, e a gente sabe exatamente que não é isso. E essa é a minha grande dificuldade. Vocês sabem que eu recebo no consultório uma grande quantidade de pacientes com síndrome do intestino irritável. E a minha grande dificuldade é exatamente em tentar dizer que eu vou, e ela pode ter coexistindo com uma endometriose. Sim. Muito bem. Então eu preciso muitas vezes dizer exatamente o contrário. Eu falo, olha, a gente vai tratar da tua endometriose? Vai. A gente vai cuidar da dor da endometriose? Vai. Mas você precisa começar a aprender a entender quais são as dores que você tem. Uma coisa é a dor do intestino, outra coisa é a dor da endometriose. E como é que são caracterizadas as pacientes? Foram ao pronto-socorro com uma dor lancinante, passaram horas tomando tramal, morfina, e vêm ao consultório dizendo, o senhor precisa tirar a endometriose, porque eu estou com dor neste sentido. Essa não é uma dor de endometriose, gente. Dor de endometriose não é aguda. Endometriose é uma dor crônica, é uma dor que vai engravecendo, vai piorando. Uma dor aguda diz respeito a uma cólica, e geralmente é uma cólica intestinal. Então, para nós, ter um apoio nutricional para essa síndrome do intestino irritável é fundamental. E são dores e distensões abdominais que vão trazendo a preocupação de que muitas vezes essa endometriose está no intestino, mas nem sempre o fato de eu ter endometriose no intestino quer dizer que eu vou ter que distender um abdômen, né? Ou ter uma alergia ou uma certa intolerância ao glúten. Nem sempre mulheres que têm uma distensão muito grande têm ao glúten. Ana Paula, e essa intolerância ao glúten? Eu sei que só 1% é celíaco, mas como 90% tem intolerância ao glúten? Pois é, virou moda, né? Dizer que é intolerante ao glúten hoje em dia. Mas é por isso, elas caracterizam o fato delas estarem um pouco distendidas abdominalmente com o glúten. Comi glúten, fiquei distendida, tenho intolerância ao glúten. Não é bem assim. Às vezes é um corpo totalmente inflamado, que quando você acrescenta um alimento mais inflamatório, causa o processo de inflamação e distensão abdominal, né?
Eu tenho muitas pacientes que chegam dizendo assim, quando eu como farinha branca, eu tenho distensão abdominal. E quando eu tomo leite, eu tenho diarreia, por exemplo. Aí a gente já vai procurando uma síndrome do intestino irritado ali embaixo, porque é muito mais embaixo do que simplesmente uma endometriose, né? Ou somente uma distensão abdominal. Então é importante que essas pacientes elas pesquisem e procurem especialistas no assunto. Não fiquem somente com diquinhas de internet, porque aquilo não vai resolver o problema delas. Perfeito. Eu queria pegar carona nesse assunto intestino, né, disfunções intestinais, porque eu vou falar uma coisa que é super também frequente no consultório, independente daí agora, eu vou fugir um pouquinho até do nosso assunto para falar desse sintoma intestino, né, porque as mulheres muitas vezes têm essa queixa, eu estou constipada, eu estou distendida, eu não consigo evacuar. Aí a gente vai entender um pouquinho como é a dinâmica funcional do intestino dessa mulher. Ela levanta às 6 da manhã, faz o lanche da criança, põe a criança na perua, leva para a escola, chega no trabalho. Em algum momento desse, ela sentiu aquele primeiro desejo evacuatório matinal, que a gente sabe que é o melhor, que deveria ter sido aproveitado. Mas ela não vai ao banheiro, ela vai segurar. Então, o que vai acontecer? Ela vai passar o resto do dia sem aquela evacuação, porque no trabalho ela não vai, porque ela tem vergonha, ou porque ela não tem tempo, ou porque ela não tem uma condição higiênica satisfatória naquele banheiro. Muitas vezes o banheiro da empresa, se é uma mulher que trabalha na rua, ela nem tem um toalete para poder ir. Então, tudo isso acho que também se soma aos outros sintomas que essa mulher já está tendo. É mais um desconforto na vida dela e é mais um trabalho que eu vou dizer para vocês, de verdade, sinceramente, muitas vezes você para e pergunta para a mulher, quando você tem vontade de ir ao banheiro, você para e vai? Ela fala, não. Eu digo, então vá. Quando você tiver vontade de ir ao banheiro, para o que você está fazendo e vai. Só isso, muitas vezes, já melhora a queixa dela. Assim, muitas vezes 100%. Doutora, agora quando eu tenho vontade eu vou no banheiro e eu fico feliz. Ótimo. Então, acho que isso é muito importante, né? Mas isso é fundamental, porque, olha, essa abordagem que a gente tem, muitas vezes, tem que fugir um pouco daquela questão do que a gente vê como rotina. Endometriose é tal coisa, endometriose se faz diagnóstico com várias coisas, que a gente sabe a importância do diagnóstico, que nós estamos acabando de conversar aqui, e endometriose tem tal tratamento. A gente vai ter que começar a fugir um pouco desse chavão. A gente vai ter que ter coragem um pouquinho de ampliar o assunto, porque quando você amplia o assunto, você está tratando dela de outras tantas coisas. Sim. Então, a gente vai ter que começar a ter, talvez daqui para frente, uma postura melhor com relação ao olhar a respeito deste paciente com endometriose, que passa a ser o olhar dessa mulher com dor. E dentro desta dor, nós vamos entender que existem outras maneiras de encarar essa doença. Essa vai ser a proposta nesse mês. Por isso que eu trouxe inicialmente essas nossas duas grandes profissionais que trazem para nós aí um alívio muito grande nesse apoio que eu tenho com relação à endometriose. E mais um ponto que eu queria colocar aqui, talvez para você, Nilza, dor na relação sempre é endometriose? Será que a cirurgia sempre cuida desta dor? Você tem visto exatamente isso? Como você me deu a deixa de dizer que esta paciente que foi operada ainda olha para você e fala, eu tenho dor? Como é que tem sido isso neste teu dia a dia? Vamos ter que reoperar ou vamos ter que olhar em alguns outros sentidos? Eu acho que não. Se vamos ter que reoperar ou não é outra história, né? Algumas até terão que reoperar, a gente sabe disso. Mas não, eu queria reforçar que essa dor, a dor da disfunção muscular, ela não é resolvida nem com a medicação e nem com a cirurgia, a gente sabe disso. Ela é resolvida com a fisioterapia pélvica. E o que a gente vai fazer, então, para resolver a dor dessa mulher, ou para auxiliá-la a lidar com essa dor? Né? Porque, na verdade, é uma dor que faz parte da existência dela, faz parte do ser dela. E eu costumo dizer para elas que também não sou eu que tiro essa dor, eu ensino a elas a reconhecer essa dor, o momento que ela surge, por que ela surge, e o que o meu corpo está fazendo, qual é a resposta do meu corpo àquele estímulo, que deveria ser um estímulo prazeroso,
deveria ser um estímulo de satisfação, mas o meu corpo está tendo um estímulo doloroso. Então, eu vou ensinar. Então, eu tenho técnicas como eletroterapia, analgesia para relaxamento muscular, a gente usa o calor, eu uso muitas vezes o laser de baixa potência, eu uso exercício. O exercício é a parte fundamental. Então, o exercício não só para a musculatura do assoalho pélvico, mas exercício para a pelve em geral, exercício de alongamento para os membros inferiores. Orientar essa mulher a ter uma atividade física, que a gente sabe que a prática regular da atividade física também é fundamental para o controle da dor, né? Então, são as técnicas que a fisioterapia pélvica usa. Então, eu vou ensinar essa mulher a fazer automassagem perineal, a ter o seu calorzinho em casa, a sua bolsinha de ervas para fazer um calorzinho para relaxar. Vou ensinar essa mulher, no momento da penetração, a reconhecer como é que está a sua musculatura perineal. Ela está tensa? Ela está relaxada? Porque se eu olhar para um conjunto de mãos que estiverem tensas, eu consigo reconhecer. Se eu olho para um conjunto de mãos que estão relaxadas, eu também consigo reconhecer. Mas a mulher, muitas vezes, não consegue reconhecer o seu períneo, se ele está tenso ou se ele está relaxado. Então, ela faz um espasmo, ela faz uma contração involuntária, só que ela não reconhece. E não é fácil reconhecer isso, porque o perineu é um músculo que, além de estar escondido, ele é profundo, ele é renegado a vida inteira, né? Ele é um músculo que não pode ser falado, comentado, tocado. Todo mundo chega tranquilamente na festa de amigo e fala, eu já estou com uma dor de cabeça. Mas ninguém chega e fala, ontem eu fui ter razão, doeu pra caramba. Né? Então, a gente precisa realmente trazer isso, tirar o tabu dessas questões, trazer para a pauta do dia qual é o problema de dizer para o profissional, para o ginecologista, para a físio que tem uma dor sexual. Ela tem que falar para a sua parceria, porque aqui também é outra coisa importante. Sim. Quando nós estamos falando da mulher com endometriose, é todo indivíduo com órgão sexual feminino, com vulva, com vagina, seja qual for a escolha de gênero ou de identidade sexual dela. Nós temos também essas situações. Então, nós temos que olhar para tudo isso, para toda essa situação. É muito complexo isso. E a mulher, quando ela consegue ter uma relação sexual prazerosa, sem dor, a vida dela vai ter ela melhora a qualidade de vida. Ela melhora a condição psicológica, a condição afetiva, a condição familiar, a condição, muitas vezes, até de trabalho, porque quem é que está com problema na cabeça está trabalhando bem, produzindo bem. Então, eu acho que é fundamental. E a gente precisa, sim, se preocupar com os transgêneros, óbvio, porque são mulheres, em suma, muitas vezes, com a possibilidade de endometriose, com a dificuldade igual a todas as outras mulheres, independente de ser um transmasculino, e que traz aqui para nós, nós temos alguns pacientes que trazem essa dificuldade com endometriose e muitas vezes marginalizados por algumas situações sociais e com a maior dificuldade ainda de trazer esse assunto para nós. Então isso tem que ser um assunto extremamente aberto, extremamente claro para todo mundo. E para encerrar, eu queria uma mensagem final, mas a sua, especificamente, Ana Paula, eu queria ouvir a sua história um pouquinho com a endometriose. A minha história começou na minha primeira menstruação. Eu já comecei com muita cólica, né? E todos os médicos que eu ia, e a família dizia a mulheres que eram normais, né? Então é normal, você sentir dor, toma um remédio, e aí vai. E assim eu fui acostumando e fui me tornando, vamos dizer, resistente à dor, né? A dor vinha, eu segurava aquele período e passava. Iniciei com medicação, então vamos tomar aqui um anticoncepcional. Então já diminuiu um pouco os sintomas maiores, assim, né? E o interessante é que quando eu decidi, na vida adulta, que eu não queria mais tomar o anticoncepcional, eu comecei a ter outras dores. As dores ortopédicas, dores nos ombros, né? Dor nas costas, uma dor que irradiava para as pernas como se fosse um ciático. Vai no ortopedista, vai fazer fisioterapia. E nada resolvia, né? E o que é engraçado é que você começa a ir atrás, né? Não é normal eu sentir tanta dor assim.
chega uma hora que dá um estalo. E aí eu comecei a pesquisar, e, olha, pode ser endometriose. Escutei o relato de uma amiga dizendo que foi para a cirurgia. E 90% das queixas dela eram as minhas. Eu falei, eu acho que pode ser, então vamos pesquisar mais. Pesquisei mais, e aí eu levei para um profissional. Falei, olha, eu fiz alguns exames, né, e eu estou sentindo isso. Não pode ser endometriose? Acho que não. Toma aqui mais um remedinho, continua por mais um tempo e vida que segue. E aí você para pensar, será que eu escuto ou será que eu vou começar a questionar? E é isso que eu falo para os pacientes. Se você não concorda com aquilo que aquele profissional te disse, não aceite aquilo como uma sentença. Pesquise, procure, é a sua saúde, né? E como o senhor falou, muitas vezes os pacientes já chegam com o diagnóstico, né? Já. Porque elas já pesquisaram, elas já foram atrás, elas já procuraram. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui atrás, eu pesquisei e havendo uma postagem de uma fisioterapeuta no Instagram que me veio a postagem sobre dores nos ombros. A hora que eu olhei, falei, meu Deus, é isso. É endometriose. Fui atrás de uma especialista na época, no meio da pandemia, tinha acabado de começar a pandemia, eu estava com dores horrorosas, aquele abdômen bem distendido, comecei a tirar algumas coisas da alimentação, eu passei alguns dias sem me alimentar, porque eu não conseguia comer, por conta de gases, de refluxo, eu comecei a ter muito refluxo noturno, eu não conseguia comer absolutamente nada depois das 6 da tarde, porque vinha um refluxo noturno, e aí eu consegui encontrar uma profissional que me atendesse naquele momento, e só de escutar as minhas queixas, ela me diagnosticou com endometriose. Então, também tem esse lado de hoje ser mais disseminado na internet, né, essas informações, e de muitas mulheres não terem mais o tabu de dizer eu tenho endometriose, que foi o que aconteceu com essa médica comigo. Ela falou, eu sei a sua dor, eu também sinto isso. Então, provavelmente você tem endometriose. Ana Paula tem a típica endometriose de diafragma. Então, a musculatura do diafragma, que separa o abdômen do tórax, quando estiver com endometriose, lá nós podemos ter foco de endometriose, Ana Paula, irrita um nervinho que vai para o teu ombro, que é o frênico, e exatamente esta irritação deste nervo é que passa a te dar dor, que às vezes a minha querida fisioterapeuta recebe pacientes achando que tem problema no ombro, mas na verdade elas têm uma endometriose ainda não diagnosticada. Eu queria agradecer demais a presença de vocês, acho que a gente conseguiu contribuir talvez com muita gente conversando a respeito disso, mas qual é o intuito? A gente precisa sair do foco diagnóstico só no consultório do ginecologista. Eu acho que a gente precisa começar a alcançar um pouco mais esse diagnóstico nos consultórios de vocês, assim como nós vamos trazer outros profissionais para conversar sobre isso, porque é necessário que a gente volte a fazer a precocidade do diagnóstico. E o diagnóstico mais precoce, talvez, possa voltar a trazer para a gente a grande ideia, que talvez seja um dia não necessitar de cirurgia para poder cuidar dessas nossas pacientes, com mais acolhimento, com mais ouvido, com mais necessidade de ter profissionais um pouco mais atentos nessa doença. Ilza, quer falar mais alguma coisa? Mas eu queria te agradecer muito, principalmente pela parceria aqui conosco. Ana Paula, da mesma forma, a gente também com parcerias com você e agradecer a disponibilidade de todos aqui em prol desse Março Amarelo que a gente quer trazer a vocês aí como um presente e um alerta, porque a endometriose ainda passa a ser um fator desconhecido na vida de muitas mulheres. Muito obrigado. Muito obrigada.